Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 10 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eis a motivação profunda da missão. Quem teve um verdadeiro encontro com o Senhor não consegue segurar por si mesmo o imenso dom que recebeu e sente o irresistível desejo de transmiti-lo a outros. O que de graça recebestes, de graça deveis dar. A Igreja caminha com os pés dos pastores, mas se os pastores estão paralisados, então a Igreja trava e o povo padece. Pior ainda quando deixamos crescer em nós um relacionamento intimístico com Jesus, quando só queremos receber a graça e nunca dar nada para os outros. Jesus é claro e nos ordena: de graça dai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer casa ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre elas a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Continuamos a meditação e a reflexão de ontem. Deus colocou em nossas mãos a evangelização do mundo. O Evangelho que Jesus nos trouxe, a boa nova que realiza a salvação no coração de cada um que acolhe, está nas nossas mãos. Hoje, como nos dias de Belém, Jesus se coloca frágil e indefeso nas nossas mãos, como se colocou nas mãos de Maria e José na gruta de Belém, necessitado do leite de Maria e dos fortes braços de José para poder crescer e viver. O Evangelho caminha com os teus pés. Se você empacar, o Evangelho ficará preso e congelado. Se você recuar, o Evangelho recuará e se perderá. Se você avançar, o Evangelho avançará e se difundirá e salvará muitas vidas. Hoje, como nos primeiros tempos do cristianismo, ecoam no nosso ouvido e no nosso coração as palavras de São Paulo. O amor de Cristo nos pressiona. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos motiva. O amor de Cristo nos move. O amor de Cristo nos desafia. O amor de Cristo nos estimula. O amor de Cristo nos força. O amor de Cristo nos exorta. E assim você pode continuar. Trata-se de uma pressão de amor
de gratidão, de envolvimento com a causa de Jesus e do seu Evangelho. Todos nós lembramos da famosa frase de Jesus: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso." Tenho um batismo que devo receber, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus cumpria a sua missão com paixão, e se nós ficarmos perto dele, a sua paixão entrará em nós também. Por quanto frios nos sintamos, o fogo de Jesus é capaz de derreter qualquer gelo. O importante é ficar abraçados a Jesus. E seguramente quem fica abraçado a Jesus se tornará abrasado igual a Ele. Jesus cumpre a sua missão com garra, com paixão, com vontade e nos capacita a fazer o mesmo. Quem segue Jesus nunca pode ser uma mosca morta. Todos os que são de Jesus fazem a diferença. Desde o tempo dos mártires, quem segue Jesus de verdade está disposto a arriscar a sua cabeça por Jesus. O profeta Jeremias diz: "Maldito o homem que cumpre a obra de Deus com negligência, sem vontade." Na verdade, a medida do amor a Jesus é o meu trabalho por Ele, quanto eu me desdobro por Ele, assim como a medida do amor de Jesus por mim é a cruz que Ele enfrentou por mim, a grande obra da cruz. Jesus continua sussurrando ao nosso ouvido: "De graça recebestes, de graça deveis dar." Se você segurar o dom da fé, você o sufocará. Se pelo contrário você se desdobrar e doar o dom da fé aos teus irmãos, a quem não tem, a fé crescerá ainda mais também dentro de você. O primeiro sinal de uma pessoa que ama apaixonadamente Jesus, assim como por ele se sente amada com paixão, é a evangelização. Como dizia São João Paulo II, a missão é a medida exata da nossa fé. Quando esfria a fé, esfria também a missão. Portanto, se uma pessoa está cheia do fogo do Espírito, então ela se lança com coragem, com ousadia. Quando uma equipe de evangelização corre com Jesus ela também grita: "Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso." As ideias vêm quando uma pessoa se dedica a corpo e alma para o reino dos céus, para implantar o reino dos céus. Fogo vim trazer à terra, e como gostaria que já estivesse se alastrando. Esse é o lema que deve acompanhar toda a nossa obra, todo o nosso trabalho. Ruá, Caná, Yeshuá, Fanuel, Ajarai, casas de acolhida, é sempre esse. Fogo vim trazer nessa terra, e como gostaria que já estivesse se alastrando. Essa é a missão Belém. Ela não é um prato de moscas mortas, não, mas um braseiro capaz de incendiar o mundo. De graça recebestes, de graça deveis dar. O primeiro passo é se dar conta do que eu recebi de Jesus. Como eu estava antes que Jesus me resgatasse, antes que a vida nova de Jesus entrasse em mim. O que seria de mim se não tivesse encontrado Jesus na minha vida? Tente refletir um pouco sobre isso.
Agora, à luz da tua experiência pessoal, tente imaginar como se sentem as pessoas que não têm Jesus, que ainda não encontrou Jesus. Tente sentir o frio, a tristeza, a depressão que estas pessoas que não encontraram Jesus têm no coração. Agora você pode entender como elas precisam de Jesus, mesmo sem saber, ou até sem querer. Nunca esqueça que o povo de Israel era brutalmente escravizado no Egito. Mas quando Moisés chegou para libertá-lo, este povo não queria ser liberto. Até se revoltou contra Moisés. Sempre repetimos: a coisa mais difícil do mundo é libertar quem não quer ser liberto, apesar de muito precisar de libertação. Existe uma triste praga que chaga o mundo atual: se acomodar à morte, não querer sair do túmulo. Muitas pessoas hoje estão tão encruadas, paralisadas, entaladas, tão congeladas no seu mundinho, que nem têm mais vontade de se mexer. São como múmias milenárias, presas no gelo de sua tristeza. Mas a verdade é que o Evangelho é um fogo tão potente que consegue derreter até as crostas de gelo do Polo Norte. Basta ver o que é capaz de fazer na Missão Belém. A fé opera milagres, autênticos milagres. Você não imagina onde o Evangelho te levará e o que te capacitará a fazer. A tristeza milenária se muda em alegria constante. Aquela múmia congelada se torna campeã de atletismo e volta a sorrir. Nada dá mais alegria do que a evangelização. Ninguém sente mais alegria do que um evangelizador, vendo a obra de Deus se realizar, vendo os cegos enxergarem, os mortos ressuscitarem e os presos libertos. Precisamos acreditar no poder de Deus mais do que nas nossas capacidades. De graça recebestes, de graça dai. Comece a experimentar e você verá que isso é possível. Às vezes, você pode se sentir desmotivado. Essa é a hora de motivar alguém. Isto não é hipocrisia, mas amor gratuito e fé. Se você o fizer, se você acreditar no poder de Deus, até o teu coração se reacenderá. Diz Santo Agostinho: quem salva a alma de um pecador, garante a sua também. Às vezes você doa o que te parece não ter, mas no momento em que você estende a sua mão vazia, o próprio Deus a encherá para que você possa ajudar o teu irmão. Esse é o milagre da doação. O coração doa até o que não tem. É generosidade que doar. Mais você ama, mais se encherá. Mais você doa, mais rico se tornará. Por isso que Jesus diz: há mais alegria em dar do que em receber. Precisamos compreender uma verdade muito importante. E a verdade é esta: Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos arranca da força, nos tira da escravidão. E nós somos os salvos, os redimidos.
Mas é importante pensar que uma vez que Jesus nos liberta, nos resgata, nos salva, nós nos tornamos irmãos de Jesus, sócios de Jesus, trabalhadores com Ele, construtores do reino de Deus com Ele. Sem a nossa parte, o reino não caminha, o reino não acontece. O mundo ficará na escuridão e na fome se a gente não trabalha, como teria acontecido à multidão se a criança não tivesse dado seus 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar. Diz São Paulo, somos cooperadores de Deus. E no Evangelho nós vemos que Deus continuamente busca trabalhadores para a sua vinha, ou seja, pessoas que peguem a enxada e comecem a trabalhar. Precisamos arregaçar as mangas e nos empenhar nesta imensa obra. Sem a nossa parte, o reino não caminha, o reino não acontece. O mundo ficará na escuridão e na fome se a gente não trabalha, como teria acontecido à multidão se a criança não tivesse dado seus 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar. Diz São Paulo, somos cooperadores de Deus. E no Evangelho nós vemos que Deus continuamente busca trabalhadores para a sua vinha, ou seja, pessoas que peguem a enxada e comecem a trabalhar. Precisamos arregaçar as mangas e nos empenhar nesta imensa obra na qual Jesus precisa de nós. Não basta trabalhar para Jesus, precisamos também trabalhar com Ele. Isso é diferente. Nós somos sócios, não funcionários de Jesus. Claro que a fonte desta imensa vida vem somente de Deus, mas se nós não canalizarmos esta água, ela não chegará a ninguém. Trabalhamos lado a lado para difundir o reino. É importante esta consciência, irmãos, porque em todo momento devemos perguntar a Jesus: o que você acha, Senhor? Devo fazer isso ou aquilo? Convém pegar este caminho ou este outro? Você acha que nos convém falar isso ou aquilo? Todo o nosso agir deve ser comunhão com Jesus, no sentido de descobrir qual é a sua vontade, através da famosa pergunta: o que Jesus faria? Pois bem, cada momento na nossa vida deveria ser um contínuo diálogo com Jesus, nosso amigo. O que o Senhor acha? Senhor, vamos para cá ou vamos para lá? Dessa forma, chegaremos a viver em Jesus, como galhos em uma videira. Sentiremos que sem Ele nada podemos fazer e procuraremos, com humildade, viver a vida como um prolongamento de Jesus, dando a Jesus a alegria de viver em nós. No final das contas, nós não somos o seu corpo? E o que Jesus pode fazer sem uma perna que sou eu? O que pode fazer sem um braço que sou eu? Você entende? Na verdade, você não somente trabalha para Jesus como um funcionário, nem somente trabalha com Jesus como um sócio, mas trabalha e vive em Jesus, como diz São Paulo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vivendo essas atitudes todas juntas, para Jesus, com Jesus, em Jesus, por Cristo, com Cristo, em Cristo, poderemos viver abraçados a Jesus, o tocando em cada instante e recebendo dele a linfa vital. Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra desse dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento.
Em qualquer casa ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre elas a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Podemos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito de ajudar Jesus a construir o seu reino, que também é nosso. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito.
vosso caminho anunciai. Paz e alegria a todos. O reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Minha voz se eleva para proclamar o Senhor, pois minha missão é evangelizar, anunciar ao perdido a grandeza de nosso Senhor, revelado na cruz do Calvário. Jesus, oh Jesus, evangelizar é preciso, sim. Evangelizar é preciso, sim. Evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está o meu coração. Anunciar ao perdido o Espírito Santo do Senhor, revelado na cruz do Calvário. Jesus, Evangelizar é preciso, sim. Evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. isso está meu coração. Preciso evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Levar a luz. Que lindo, maravilhoso. Vamos dar coragem de cantar. Levar a paz pra quem vive em guerra, Anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração.